Olá, hoje escrevo da China, feliz da vida, circulando sobre duas rodas pela capital do país, Pequim. O que mais me impressiona aqui é o número de pessoas levando a vida a bordo de uma bicicleta. Pequim é uma cidade enorme, mas não tem aquele jeitão opressor tão comum nas megalópolis. É um lugar muito gostoso de passear e, na minha humilde opinião, as bicicletas têm tudo a ver com isso. As ruas da cidade são planas, combinam bem com as simpáticas e populares bicicletas de Pequim. A China do século XXI é uma grande potência econômica, movida a muitos investimentos, uma mão de obra gigantesca, além de incansáveis pedaladas. Pedalando, se vai longe. Eu estive na China 3 vezes. Somente em 1999, na terceira vez, é que eu pude conhecer Pequim. De bicicleta e com uma câmera aqui na mão, lá fui eu pela cidade. Aonde quer que eu fosse, havia muita gente, via algumas construções grandiosas, pedalei por várias super avenidas e também por algumas ruelas. Enfim, nenhum outro lugar na China me encantou tanto quanto Pequim. O país é o mais novo gigante da economia mundial. Eles deram uma guinada histórica nas últimas 2 décadas, saíram de um governo comunista, linha dura, e abriram a economia para o mundo. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu vou conversar com o empresário Lei Pin e com a mulher dele, Shen Bi-yun, que é dona de casa. Eles vivem no Brasil desde 1984. Certamente vão nos ajudar e muito a entender o turbilhão que vem transformando a vida dos chineses. Logo que eu chego a Pequim, decido que a melhor maneira de conhecer a cidade é alugar uma bicicleta. Essa aqui será minha companheira por 2 dias, junto com a câmera, é claro. Pequim é a segunda maior cidade da China, só perde para Xangai. 15 milhões de pessoas são proprietárias de nada menos do que 10 milhões de bicicletas. Pedalo por longos quarteirões e por cada avenida que mais parece uma pista de pouso de aviões. A Praça da Paz Celestial, que é o centro geográfico da cidade e também o centro político da China, tem o tamanho de 4 estádios como o Maracanã. Números e medidas colossais não são exclusividade da capital, não. Para início de conversa, a China é o 3º maior país do mundo
tem um território mais ou menos 12% maior do que o Brasil. A diferença equivale ao tamanho da nossa região sudeste. Não é nenhum exagero dizer que a China é um gigante, inclusive no mundo financeiro. O país cresceu de uma maneira impressionante nas últimas 3 décadas. A China também tem a maior população do mundo, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, 7 vezes a população do Brasil. Cidade de Pequim, né? Então quer dizer, ela é capital da China. Né? Então todo visitante, se a pessoa vai na China e não vai a Pequim, igual vem para Brasil, não vem para Rio de Janeiro, não vem para conhecer Rio de Janeiro. É uma cidade com um ritmo de vida muito corrido ou é um ritmo mais calmo do que o ritmo aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo? É muito corrida. China, a maioria da chineses, maioria dos chineses e todo mundo assim, vive corrida, entendeu? Porque eles gostam de trabalhar e gostam de ganhar muito dinheiro. E então todo mundo assim. De todas as cidades que eu conheci na China, nenhuma tem tantas bicicletas como Pequim. Eu não acho que exista aqui uma grande preocupação estética com o corpo, mas, mal ou bem, os pequineses acabam mantendo a forma. Um chinês obeso nessa cidade é coisa rara. Nesse exato momento, uma raridade está passando por mim. O único gordinho, pelo menos até agora. Ou será que a preferência pelas 2 rodas tem a ver com a superpopulação? Saem todas as bicicletas e entram carros. Já pensou a loucura que ia ser? Com a abertura econômica da China, as pessoas talvez estejam conseguindo comprar mais carro? Esse com certeza. Mas o problema dele lá é rua, estacionamento. Porque você foi lá, viu, né? Maioria da casa que não tem garagem. Eles, na época de começar a desenvolver, eles não pensam que a quantidade de carro vai crescer tanto. Por isso, eles não, por exemplo, construir prédio e não tem garagem. Porque época eles não pensam quantidade de carro. Aonde guardar a bicicleta tem aí tem. Essa bicicleta é mais fácil. Qualquer lugar eles podem largar, né? Bicicleta, ferramenta multifuncional aqui na China. Carregar gente para lá e para cá é apenas uma das funções. A China é o país que mais cresce no mundo. A economia vem se expandindo a uma média de 9% ao ano. É o maior crescimento econômico registrado em toda a história da humanidade. Mesmo assim, muita gente ainda vive do trabalho informal. Mais da metade dos chineses desempregados costuma fazer algum tipo de bico para pagar as contas. Bicicleta barbearia, por exemplo, eu vejo muitas no centro de Pequim. Eu acho que com certeza os chineses sentem orgulho sim. Essa é com certeza. De China chegaram hoje, essa posição, entendeu?
O interesse comercial do mundo pela China não é novidade. Entre os séculos 16 e 19, portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses e até os vizinhos japoneses assediaram e atacaram a China. No início do século XX, a China estava dividida, sem força política e com vários territórios inimigos. A população vivia em péssimas condições. Na história, sempre assim, Japão ataca, ocidental ataca, como você falou, aquele guerra de ópio, né? Então, tudo que o ocidental país quer, tudo conseguir lá. Então, aqui, a gente ainda tem um palavra que fala assim, bom negócio na China. Acredito começar desse jeito. Não precisa pagar nada, você consegue pegar tudo que você quer. A situação mudou quando a China recebeu o apoio da União Soviética, que tinha um governo socialista. O ideal de uma sociedade sem divisão de classes, em que a riqueza do país fosse compartilhada entre todos, começou a ganhar força. De 1927 até 1949, a China viveu a mais longa guerra civil do século passado. Durante esse conflito, que durou 22 anos, surgiram um líder chamado Mao Tse-tung e um novo destino para a China. Mao Tse-tung fez uma revolução inspirada nos ideais comunistas, reunificou o país e criou a República Popular da China. Mao se tornou um dos líderes mais polêmicos do século XX. Você viu quando chega a China, quando falar do Mao Tse-tung, que todo mundo parece ele é Deus. Essa é verdade, a gente tem esse respeito. Até hoje Mas ainda... o povo também sofrido com Deus dele, ideia dele. Porque ele, como chama? Ele acharam salvar o país, mas depois de poder, ele não sei como faz para o povo sobreviver bem. No próximo bloco, a gente vai ver como o país se transformou em uma grande potência. É o milagre econômico chinês impressionando o mundo inteiro. A China hoje é a grande vedete do desenvolvimento no planeta e a população está aprendendo a conciliar tradições milenares com as novidades que vêm de fora. Aqui no Rio de Janeiro, eu estou conversando sobre essa reviravolta chinesa com o casal Lei Pin e Shen Bi-yun. Eles moram no Brasil desde 1984. Continuo pedalando por Pequim e achando muito divertida essa multidão de rodas e pedais. Em países como o Brasil, a bicicleta é um simples meio de transporte ou de lazer, mas na China ela tem um significado bem maior. No governo de Mao Tse-tung, que começou em 1949, a bicicleta foi promovida a um dos símbolos ideológicos. A ideia era criar uma nação de maioria camponesa, sem classes sociais ou privilégios. Mao Tse-tung achava que o cidadão comum chinês e a simplicidade de uma bicicleta simbolizavam esse ideal de igualdade.
governo, então, construiu ciclovias, impulsionou a indústria de bicicletas e chegou a oferecer subsídios a quem quisesse comprar uma. Em menos de 10 anos, já havia mais de 1 milhão de bicicletas nas ruas da China maoísta. Mao Tse-tung comandou a China de 1949 até 1976. Foi um governo controverso. Ele reunificou a China e promoveu transformações sociais profundas. Melhorou e muito a taxa de alfabetização e o serviço de saúde do país. Por outro lado, essa época também foi marcada pela forte repressão política e cultural. A China socialista era um país fechado para o resto do mundo. O governo linha dura tratava como traidores todos os que fossem contra as ideias do Partido Comunista. Muita gente saiu do país nessa época, inclusive a família do nosso entrevistado, que se mudou para Taiwan, uma ilha que fica a leste da China. China, guerra civil terminou em 1949. Eu nasci aquele ano. Depois de nascer, China entra comunista, Mao Tse-tung. É só fechada e fazer aquela cultura, chama de revolução de cultura. O que faz? Quebraram tudo tradição, cultura chinesa. Mas não tem nova cultura. Então, o país começa a virar uma grande bagunça. Até 78, país fechado, todo mundo sofrendo, não consegui fazer nada, cada dia só pior. Mao Tse-tung morreu em 1976. É reverenciado até hoje como um grande líder revolucionário. Agora, as críticas ao governo dele também não se esgotaram, especialmente em relação à política econômica. A fome e o desemprego se agravaram enquanto Mao esteve no poder. Ele tem sonho dele. Ele quer fazer assim, mas não tem experiência. Porque acho que Mao Tse-tung, ele está preocupado muito pelo poder dele. Mas Mao Tse-tung conseguiu se tornar uma figura popular entre os chineses? Porque os chineses gostavam todo dele? Mundo gostava não, dele. Essa parte assim, é porque China, tanto ano, só sofrendo que estrangeiro só vai atacar, pega tudo que quer. Dividiram terra, tudo. Então, chinês, como aqui no Brasil, se chegar alguém e falar, eu quero a Amazônica, ele levou. Eu quero Mato Grosso, levou. Todo brasileiro se vergonhando. Então, Mao Tse-tung que está Então, quer dizer, Mao Tse-tung, ele mandou tudo estrangeiro embora fazer revolução, né? Defendeu a China dos Defendeu estrangeiros. a China como um país. A economia do país começou a se renovar em 1978 com o sucessor de Mao, um político formado na França chamado Deng Xiaoping. Todo mundo conhece esse grande homem. Acho que hoje quase tudo chinês agradece esse grande homem, porque ele abriu porta da China, entendeu? E para abrir porta e pode fazer tudo. E foi aquela época e a China começou a crescer. Pelo jeitão dessa velha bicicleta, acho que ela já transita por aqui faz tempo. Talvez até estivesse na Praça da Paz Celestial em 1989, quando estudantes chineses mostraram ao mundo o quanto desejavam mudanças no país.
Essa praça foi tomada por cerca de 100 mil pessoas que reivindicavam mais liberdade política e protestavam contra a corrupção, a alta taxa de inflação, enfim, alguns dos problemas mais graves na época. Bem aqui, diante dos maiores símbolos políticos da China, o exército reprimiu as passeatas com tanques de guerra. O episódio ficou conhecido como o Massacre da Praça da Paz Celestial. Teriam morrido quase 3 mil pessoas, ou, segundo a versão oficial, entre 300 e 400. Os acontecimentos nessa praça foram destaque na imprensa do mundo todo. São analisados e estudados até hoje. Esse problema, o país já começou a ser, ele tem uma imagem para o mundo ruim. É muito ruim essa imagem, porque estudante fica em frente do tanque, né? E eles não se importa e passou quase passou por cima de aquele pessoa. Não vi imagem, não vi imagem. Essa que China, grande erro dele, ele não pode mandar militar, tem que mandar polícia. Então, 10 mil polícia vai lá resolver e 10 militar vai lá diferente. Imagem diferente. É verdade. Tanque, não tem necessário aí tanque. Então, o que faz? Não havia necessidade de então, ter tanque na Praça da Paz Celestial. A cabeça não tem conhecimento de mundo. Então, olha que hoje aqui no Brasil, assim, nós temos muito problema de lá na favela. Por que não vai militar? Tem que ser polícia. É a polícia que cuida da sociedade. A militar que, como chama? Cuida do país. Então, esse que naquela época, líder da China não entende bem essa parte. Os problemas mais sérios na China não têm sido só de ordem política. O país convive com algumas questões sociais tão preocupantes quanto. 10% da população vive abaixo da linha Lisa, ou seja, sobrevive com menos de $1 por dia. 10% no caso significam nada menos do que 130 milhões de pessoas, a maioria no campo. Atualmente, um dos grandes esforços dos chineses é evitar mais chineses. O país mais populoso do planeta precisa urgentemente diminuir a taxa de natalidade. Para isso, a China criou uma lei radical. Cada casal pode ter apenas um filho. Nosso país aqui, Brasil, muita família aqui incompleta, não tem papá. Então, quer dizer, lá na China, família sempre unida, sempre completa. Pai tem pai e mãe. Isso. E aí, aqui não, aqui assim, tem muito criança, não tem pai. É comum na China uma moça relativamente jovem engravidar? Uma moça de 16, 18 anos? Mas quem engravida, ela sempre tem sociedade. Obrigar vai acompanhar, vai ser o pai. E vai acompanhar o filho para o resto da vida. Isso. Obrigar ela a casar. É isso. A solução drástica de um filho por casal acabou criando outro problema. Na sociedade chinesa, que é muito tradicional, só o filho homem leva adiante o sobrenome da família. Resultado, quase ninguém na China quer filhas. O fato é, hoje em dia existem mais homens do que mulheres na China. Dizem que no interior se nota essa diferença com mais facilidade. Aqui e em Pequim, eu até agora não percebi nada demais. Se tem mais homem ou mais mulher. Também confesso que geralmente eu nem reparo se é homem ou mulher. Se é homem ou mulher pedalando essa instituição chinesa com certeza, chamada bicicleta.
Eu passei só 2 dias em Pequim, o tempo todo praticamente pedalando para lá e para cá. No segundo dia à noite, missão cumprida, tudo gravado, saí a pé para jantar. Eram mais ou menos 10h30 da noite, eu acho. Estava exausto, depois de pedalar o dia inteiro, e só encontrava restaurante fechado, tudo fechado, a não ser um restaurantezinho bem simples numa esquina. Entrei, me sentei e a garçonete me entregou um cardápio em chinês. Tentei perguntar se haveria alguma versão em inglês e logo vi que não, ninguém falava inglês, nada, comunicação zero. Tudo bem, eu estava morrendo de fome. E na mesa ao lado eu vi um prato bonito, bem arrumado, com bolinhos que pareciam almôndegas. Contei pro prato, fui compreendido, vieram os bolinhos, comi todos, achei muito gostosos e um tanto exóticos. Fui dormir, acordei cedinho e peguei um táxi para o aeroporto. Voei de Pequim até Hong Kong, 3h30 mais ou menos. Em Hong Kong esperei durante 3 ou 4 horas no aeroporto, até pegar o voo Hong Kong-Frankfurt na Alemanha, mais 11 horas no ar. Cheguei na Alemanha e fiz uma conexão para a Itália, onde eu ia passar alguns dias. Enfim, 20 e tantas horas depois, já na Itália, eu tinha a sensação de que aqueles bolinhos ainda estavam no meu estômago, como se eu tivesse comido, sei lá, 1 ou 2 horas antes. Os bolinhos bateram aqui e ficaram. Eu cheguei a achar que iam ficar para sempre. Resta saber que bolinhos eram aqueles. Carne de cachorro, de gato, de cobra, de pombo. Essa resposta acho que felizmente eu nunca vou ter.